Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou médica com formação em gastro e endoscopia digestiva e vim falar um pouco sobre câncer de esôfago, sobre o que é a doença, a importância, as formas de se prevenir, de diagnosticar e os métodos mais atuais de tratamento. Então, para localizar o esôfago, para a gente começar, vamos localizar o esôfago, ele é um órgão tubular que fica entre a boca e o estômago e ele é responsável, tem como função levar os alimentos e tudo que é ingerido da boca até o estômago. O câncer de esôfago, assim como outros tipos de câncer, consiste num crescimento desordenado das células. No caso do esôfago, essas células formam uma massa que vão dificultar e prejudicar a passagem do alimento pelo esôfago e podendo também acometer órgãos adjacentes. E qual a importância atual do câncer de esôfago, O que a gente tem de dados do INCA de 2020, a gente sabe que no Brasil ele é o 6º tipo de câncer mais comum entre os homens e o 15º tipo de câncer mais comum nas mulheres. Ele tem um acometimento cerca de 3 vezes maior nos homens do que nas mulheres, A faixa etária de acometimento é normalmente acima de 55 anos, mas ultimamente a gente tem visto uma redução da faixa etária no momento do diagnóstico. Ele não é o câncer de esôfago, não é o tipo de câncer do trato gastrointestinal mais comum, mas ele tem a sua importância principalmente nas complicações da doença e na dificuldade que a gente tem de diagnosticar, o que vai levar também numa questão mais desafiadora para o tratamento. Então, quais são os 2 principais tipos de câncer de esôfago, O principal tipo mais comum é o tipo epidermoide, ele acomete principalmente a parte mais alta do esôfago, a parte mais próxima da boca, e ele tem como principais fatores de risco o tabagismo e o alcoolismo. O segundo tipo mais frequente é o adenocarcinoma, ele fica na parte mais baixa do esôfago, mais próxima do estômago, tem como principais fatores de risco o refluxo gastroesofágico e a obesidade. E o que a gente tem visto, apesar dele não ser o mais frequente, nos últimos anos a incidência dele tem aumentado bastante, principalmente por conta da obesidade, do tipo de alimentação que leva muito ao refluxo. Então, quais são os fatores de risco? Tem o tabagismo e o aumento do risco é proporcional à quantidade de cigarro consumida. Pessoas que já pararam de fumar, elas ainda têm um risco aumentado quando comparadas às que nunca fumaram. A doença do refluxo gastroesofágico também é um fator de risco e aí consiste no retorno do ácido do estômago para o esôfago e provocando normalmente sintomas como azia, queimação retroesternal, gosto amargo na boca, náusea. O esôfago de Barrett ele vai ser decorrente de um refluxo ácido persistente de longa data e funciona como um fator de agressão, Esse ácido encostando ali no esôfago durante muito tempo, ele começa a mudar o tipo de epitélio e forma esse epitélio que a gente chama de esôfago de Barrett, que é uma lesão que pode ser precursora do câncer de esôfago. A obesidade também é um fator de risco, consumo de bebidas muito quentes em temperaturas acima de 65 graus, bebidas alcoólicas, carnes processadas como presunto, salame, salsicha, e história pessoal de câncer de cabeça e pescoço. Pessoas que já tiveram câncer de cabeça e pescoço têm um risco aumentado de desenvolver também câncer de esôfago em algum outro momento. Quais são os sinais e sintomas que podem estar presentes, Na fase inicial não existe manifestação clínica nenhuma, não tem sinal e sintoma nenhum. Ela é uma doença silenciosa nesse primeiro momento e isso inclusive é uma das grandes questões de desafio de diagnóstico. E conforme a doença for evoluindo, podem surgir sintomas como dificuldade em engolir, dor ou dificuldade em engolir, dor no tórax ou na parte superior do abdômen, refluxo, regurgitação, sensação de impactação alimentar, perda de peso acentuada e alguns sintomas respiratórios também podem estar presentes como tosse, soluço e rouquidão. Esses sintomas eles são todos muito inespecíficos, na imensa maioria das vezes eles não vão estar associados ao câncer, mas sempre que presentes eles devem ser investigados por um médico. O diagnóstico ele, na fase inicial, como eu falei, ele vai ser mais difícil por conta da ausência de sintomas, mas o exame mais importante para diagnóstico é a endoscopia digestiva, que é um exame que vai conseguir olhar por dentro do tubo digestivo,
vai identificar a área alterada ali do esôfago, direcionar a coleta de biópsia dessa região e o material vai ser enviado para confirmação diagnóstica. Outros exames de imagem também vão ser feitos, com tomografia, para poder avaliar qual é a extensão por fora do esôfago, se existe algum acometimento de linfonodos ou de algum órgão adjacente, e aí possibilitar fazer o estadiamento da doença. O tratamento ele vai variar muito de acordo com o estágio em que essa doença se encontra e de como esse paciente se encontra clinicamente, né? Um dos pontos que a gente sempre prioriza e dá muita atenção é de como esse paciente vai se alimentar. Existem algumas formas a gente suprir essa dificuldade que pode aparecer durante a evolução da doença. E aí o tratamento varia com cirurgia, realização de químio e radioterapia, que podem ser tanto isoladas quanto combinadas à cirurgia, e nos casos precoces, em que o paciente não tem sintoma e é um achado durante o exame de endoscopia, é possível o tratamento endoscópico em alguns casos selecionados. Então, a parte do tratamento paliativo, né, a gente vai priorizar principalmente a via alimentar, a forma como a gente vai poder suprir a questão da alimentação. Então, existem 3 principais formas que a gente pode se utilizar. Uma delas é com uma sonda nasointeral, que é a colocação de um catéter, que é um tubinho, do nariz até o estômago. Então, essa sonda ela vai passar pela parte onde o esôfago tem o câncer, que está ali atrapalhando, obstruindo a passagem do alimento e vai garantir que o alimento chegue no estômago. Uma outra possibilidade é a colocação de uma gastrostomia, que também é um tubo um pouquinho mais calibroso, em que a gente coloca ele do abdômen, comunicando a parte externa com o interior da cavidade gástrica. E uma outra possibilidade é a colocação de prótese metálica no esôfago. Ela é um dispositivo que a gente faz a colocação durante o exame de endoscopia. Essa prótese ela entra fechadinha ali no local onde ainda existe a passagem, né, de líquidos, enfim, onde a gente consegue passar essa prótese abre e abre o caminho onde o alimento e os líquidos vão poder passar, né, e ela desobstrui o que estava antes obstruído pela massa tumoral. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. De mensagem final fica a atenção especial aos fatores de risco que a gente tem que tentar sempre evitar. E no caso existe o aparecimento de alguns dos sinais e sintomas que eu mencionei, eles sempre devem ser avaliados por um médico para logo no início já ser conduzida uma investigação diagnóstica da melhor forma possível. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção.